Olá você que vai fazer o vestibular nesse ano, que está estudando para o Enem e para outros certames que podem vir por aí, né? Estamos aqui, eu sou o Gustavo Paiva, esse é o Lucas Maia. Estamos com o segundo episódio dessa nossa série chamada Uma Breve História da Ciência. E no nosso episódio de hoje, nosso segundo episódio, nós vamos começar a abordar sobre o açúcar, sobre essa importante molécula do da nossa sociedade e que também está bastante presente no nosso corpo. Então, pessoinhas, quando a gente pensa e fala sobre açúcar, né, o que vem, o que essa palavra lembra a você? Deixar um tempinho aí você pensando o que a palavra açúcar remete a você. Inclusive, eu vou dar um golinho aqui no meu cafezinho pedagógico. Imagino eu que quando você pensa na palavra açúcar, talvez venha algo parecido com isso na sua mente. Talvez venha algo relacionado com alimentos industrializados. Então, refrigerantes, sucos de caixinha, energéticos, chás industrializados. Então, esse aqui é um trabalho muito famoso, né, muito feito pelos Estados Unidos, também feito aqui no Brasil, por jovens estudantes, com relação ao teor de açúcar em certos alimentos. Então, observem que o refrigerante tem uma quantidade absurda de açúcar lá dentro, né? E esse açúcar que vocês estão visualizando, branquinho, cristalino, nada mais é do que a glicose. Então, aqui nós podemos ver a glicose, a estrutura da glicose está bem representada aqui. Então, observem que ela é uma cadeia carbônica, então ela é um composto orgânico. No episódio passado, depois retomem, a gente debateu um pouco sobre a breve história da química orgânica e a relação de Berzelius, a questão de que Berzelius acreditava que apenas seres vivos conseguiam sintetizar compostos orgânicos, e Wohler prova que isso não faz muito sentido, mas enfim, vamos retomar a ideia da aula de hoje. Então essa aqui é uma cadeia de glicose. Então a glicose, boa e velha C6H12O6. Toda essa cadeia carbônica fechada, ela é uma cadeia carbônica heterogênea, ela tem um átomo diferente de carbono entre átomos de carbono. Então, nessas ligações aqui são os átomos de carbono. Nós temos hidroxilas ligadas ao carbono saturado, ou seja, temos a função álcool aí. Então por isso que álcool, por isso que tiram álcool do açúcar. Já vamos chegar nessa parte, relaxa aí. Então, observe que nós temos a função álcool e também esse oxigênio heteroátomo é a função éter, né? Então, o açúcar, quando ele não está na forma de monossacarídeo, ele está na forma de estrutura, de estrutura aberta, se essa parte fechada, acaba que ele vai ter um oxigênio aqui. Esse oxigênio ele é uma hidroxila. Mas, em um dado momento, quando ele se torna um monossacarídeo e essa cadeia se fecha, você tem o anel de éter aqui e vários alcoóis. Então, observem que o açúcar é muito solúvel em água. Ele faz bastantes ligações de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5 interações de hidrogênio com a água. Então, é bastante solúvel em água. Por isso que açúcar você pode botar bastante, que vai dissolver tranquilamente, sem problemas em água. Então, o açúcar, galera, tem relação com esses termos, monossacarídeos e disacarídeos, né? Então, o açúcar nada mais é do que uma reserva energética para o nosso corpo. Ele está relacionado com a massa adiposa, né? Então, ele é o acúmulo de gordura do corpo humano, né? Então, a glicose é um monossacarídeo. Então, eu vou juntando monossacarídeos, eu junto um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eu vou formar um disacarídeo, né? Então, observem que a sacarose é a junção da glicose com a frutose, cuja fonte é a cana-de-açúcar. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que o Lucas está aí. Nós vamos abordar a questão da cana-de-açúcar. Então, observem aqui que esse disacarídeo, que é a sacarose, é a junção da glicose com a frutose. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, dependendo de onde você estudou nesse nosso grande Brasil, costuma-se estudar as moléculas orgânicas e principais compostos biológicos, né? Então, carboidratos, proteínas e afins gorduras, né? Os ácidos graxos, e alguns termos passam batidos. Como, por exemplo, você já deve estar cansado de ouvir, você também, de ouvir termos como hexoses e pentoses. Esse açúcar é uma hexose, esse açúcar é uma pentose.
Vamos entender por que aqui agora. Né? Então, observem que a glicose, a cadeia fechada dela, parece quem? Parece um hexágono. Né? Então, é um ciclo hexágono. Né? Parecendo hexágono, por isso que o termo é hexose. Né? Então, é uma ose dentro de um ciclo de 6. E uma pentose, pente, lembre de penta, né? o título que a seleção masculina tem. Então, aqui nós temos uma pentose. Então, essa é uma pentose, uma cadeia carbônica que lembra um pentágono e uma cadeia carbônica que lembra um hexágono. Então, quando você junta esses monossacarídeos, há a formação de um disacarídeo. Então, no primeiro ano do ensino médio, você já deve ter ouvido falar glicose mais galactose, né? A lactose, a maltose, a glicose mais glicose, aí dá o malte, né? Dá maltose. Vocês devem estar lembrando horrores do seu professor de biologia dessa época. Então, essas moléculas vêm dessa parte, dessa estrutura química, né? Essa é a parte da bioquímica. E para a gente, né, nós não vamos focar no nosso vídeo de hoje nem na lactose e nem na maltose, apesar de mostrar um pouco das estruturas desses disacarídeos e também quando eles formam os polissacarídeos. Né? Os polissacarídeos, que são o bom e velho carboidrato, né? Então os polissacarídeos, eles estão presentes em massas. Né? Então, tudo que tem açúcar, então massas, pão, macarrão, bolo, coisas de trigo, coisas que vêm de malte, né? A cerveja, o próprio vinho também, que vem da uva, que também tem açúcar, né? Então, tudo que tem açúcar é um carboidrato, né? Então, carboidrato. Então, não caia nessa ideia de, basta para você emagrecer, basta reduzir o açúcar dos industrializados. Não, você também tem que ter noção do carboidrato. Não adianta nada achar que comendo pão todo dia, toda hora, você vai emagrecer. Isso não pode, viu, gente? Você não vai virar nem monstrão, você vai virar uma pessoa muito, muito grande com problemas de saúde relacionados à obesidade, tá bom? Então, observem que quando os monossacarídeos se juntam em disacarídeos, e esses disacarídeos vão se juntando em mais moléculas, nós vamos ter um polissacarídeo, né? Poli de muitos, né? Então, vários sacarídeos. Então, observem aqui, ó, a estrutura da glicose, da sucralose. Então, observem que aqui nós vamos ter várias lactoses juntas, né? Então, uma cadeia polimérica, certo? Então, pessoinhas, esse foi o início da nossa discussão sobre o açúcar, né? Sobre essas macromoléculas orgânicas, as suas funções, tanto no nosso organismo, né? de reserva de energia, né? Ele pode ser convertido em energia caso o nosso corpo precise, né? E o açúcar é algo que nós, brasileiros, dominamos há muito tempo. Né? Nós dominamos desde o Brasil colônia. Né? Justamente a rapadura. Né? A rapadura ela é doce, mas ela não é mole não. Né? E da rapadura, o pessoal, com vários processos lá no engenho, conseguiu produzir o açúcar mascavo. Então aqui nós temos vários exemplos de açúcar. Né? Então, o açúcar mascavo, esse aqui é o açúcar que a gente extrai diretamente da cana. Então, esse é o açúcar que vai sair bonitinho. O açúcar que chega na sua casa, o açúcar refinado, granulado, o açúcar de confeiteiro, o açúcar de não sei o que lá, o açúcar da vozinha, é o açúcar que você tanto gosta, ele vai passando por alguns processos industriais para chegar nessa coloração. Alguns recebem até tratamento com enxofre, para que essa coloração do açúcar mascavo passe a ficar mais esbranquiçada. E antigamente, a gente obtinha o açúcar em pó através da rapadura. E nosso colega Lucas aqui vai falar um pouco dessa parte histórica com relação ao açúcar. Pois é, gente. Bom, primeiro agradecer ao Gustavo, porque acho que de uma área para outra, muita gente consegue colocar aí junto um do outro. Eu vou falar um pouquinho, então, da importância do açúcar ao longo dos anos, principalmente aqui no Brasil, e nesse primeiro momento aqui que a gente está usando, eu vou falar mais sobre a importância do açúcar no Brasil durante o período colonial, os primeiros anos de Brasil ainda como colônia portuguesa. Bom, logo de cara, que é uma coisa que o Gustavo já colocou, o açúcar ele é muito importante na gastronomia, é uma forma de adoçar os alimentos, tem uma série de receitas de alimentos que precisam de açúcar, algumas até demais, como o próprio exemplo que o Gustavo colocou das latas ali, de determinados refrigerantes, energéticos, etc.
E acontece que no início o açúcar ele era bem difícil de você ter acesso a ele como você tem hoje. E aliás, tem gente que alguns órgãos de saúde colocam até que tem excesso de açúcar nas coisas que a gente come e consome hoje de um modo geral. Pois bem, o açúcar ele foi originalmente produzido em países do Oriente. Ele se tratava de uma especiaria, uma parte dos alimentos, um ingrediente dos alimentos que é usado, como no caso eu falei ali, para adoçar, para conseguir esse sabor mais doce nos alimentos. E justamente pelo fato dele ser um produto originalmente oriental, de ter a produção do açúcar sido estabelecida antes no Oriente, em países orientais, aí eu estou pensando nas Índias, que antes era chamado de Índias, que não somente são o que hoje é o país da Índia, aquela região também próxima de Paquistão, enfim, eu estou pensando num contexto geral, países do Oriente, países que estão à direita no nosso mapa ali, quando a gente abre, da Europa, como eu vou mostrar já já. Pois bem, o açúcar, ele então começou a ser mais consumido na Europa a partir do momento que os europeus eles começavam a se dirigir para esses países considerados orientais, esses países, essas Índias, vamos dizer assim. E de um primeiro momento, logo de cara eu posso falar para vocês que a partir das cruzadas, que vocês já devem ter visto, pelo menos uma parte, guerras religiosas entre católicos e muçulmanos, principalmente no que diz respeito às terras na região onde hoje é Jerusalém, enfim, a região do Levante. Então, a partir desse momento, você aumenta a quantidade de comércio entre diferentes regiões do mundo, no caso da Europa, com esses países do Oriente Médio. Pois bem, o açúcar, nesse momento, justamente pela escassez dele, de você não encontrar o açúcar com muita facilidade, o açúcar ele era um produto consumido por pessoas mais ricas. Então, o fato de você consumir açúcar antigamente significava que um símbolo de status social, de quem você era uma pessoa capaz de consumir alimentos com açúcar, de adoçar a sua comida, enquanto que as pessoas mais pobres não tinham acesso a esse açúcar. Como a gente pode ver, se o Gustavo puder passar o slide, um contexto muito importante para a gente do açúcar, no que diz respeito ao Brasil, é a questão das grandes navegações. Ou seja, justamente por ser um produto de difícil acesso, a partir do momento, cerca de século XV para século XVI, que Portugal e Espanha, principalmente, países peninsulares, que eles estão na Península Ibérica, ou seja, eles estão numa formação de terra muito próxima ao mar já. Então, justamente, eles buscavam chegar com navios, através da navegação marítima, eles tentavam chegar até o Oriente para realizar comércio. O comércio, ele mirava especiarias, que as especiarias seriam depois vendidas para um público com dinheiro, principalmente, no caso do açúcar. Mas você tem canela, você tem cravo, você tem uma série de especiarias que hoje são muito comuns, que você sai no supermercado e você acha tranquilamente, que antes eram restritas a lugares mais distantes do ponto de vista do europeu. Estou apontando para mim, mas eu estou longe de ser europeu, gente, foi só um exemplo. Então, no caso do Brasil, o açúcar ele surge no Brasil como uma força de ocupação do território. Como assim de ocupação do território o açúcar? Era o seguinte, Portugal estava em busca, entre outras coisas, de uma forma de aumentar sua arrecadação, de aumentar suas riquezas, e justamente pelo fato do açúcar ser um produto cobiçado e que ao mesmo tempo não era capaz de uma produção tão eficiente na Europa, você não tinha um clima e um solo bons o suficiente para a produção do açúcar. No Brasil, isso foi usado como uma forma de incentivar a ocupação de terras no Brasil. Porque você pensa só, o Brasil enorme, cheio de nativos brasileiros, no momento, indígenas, enfim, povos indígenas, mas que em algumas regiões Portugal tinha um olho para poder, principalmente mais próximo do litoral, tinha um olho para justamente poder produzir alguma coisa ali que pudesse enriquecer, uma vez que o Brasil não tinha uma quantidade imensa como mais preciosos, então no Brasil tentou-se
consolidar essa fabricação do açúcar, que, diga-se de passagem, foi muito bem sucedida. Então, essa produção do açúcar surge no contexto das capitanias hereditárias, que foi uma política de Portugal, da coroa portuguesa, para tentar estabelecer a colônia brasileira, no sentido de colocar pessoas ali e de ocupar essas terras que acabaram de ser, para eles, descobertas. Então, se você puder passar um pouquinho para trás aí, Gustavo, o slide. Isso. E essas capitanias, elas foram inicialmente pensadas para serem administradas por pessoas de condições superiores em Portugal, ou pessoas ligadas a expedições militares, ou enfim, pessoas que executaram serviços em nome da coroa e que receberam como uma forma de compensação, ou como uma espécie de presente, vamos dizer assim, de uma premiação, a capacidade de poder administrar terras no Brasil, ser dono de grandes extensões de terra no Brasil, conforme a gente vai ver já no mapa das capitanias hereditárias. Eram pedaços de terra que passavam até de um estado para o outro aqui no Brasil. Então, esses sujeitos que ficavam com essas terras para administrar, eles eram chamados de capitães donatários, e eles deveriam ser responsáveis por um processo de ocupação dessas terras, conforme eu falei, e ao passo que inicialmente eles não tiveram tanto sucesso. Sendo assim, Portugal pensou que era mais interessante você ter alguém centralizando, alguém que pudesse ter maior poder em relação às demais capitanias, então instaurou um sistema de que o Brasil seria de alguma forma regido ou de alguma forma governado por um governador geral. Existiria um governo geral que teria uma voz em relação às capitanias. Então, essas capitanias, elas deixavam de ser uma coisa mais local, vamos dizer assim, para se transformar em algo que tivesse sempre aos olhos desse governador que por sua vez, estava sempre em contato direto com a coroa. Direto, né, gente? Vamos ser bem honestos que o direto era meses e meses para que você conseguisse estabelecer algum elo de navegação, de contato que via justamente por meio da navegação, de enviar cartas. Eles não mandavam um zap. Ninguém mandava um zap nessa época. Oxa. Muito menos mandava carta com facilidade. Então, nada de áudio de WhatsApp, ainda bem para alguns, né? Enfim. Então, a partir desse modelo de governo geral, as decisões ficavam centralizadas e o Brasil passou a ter a sua primeira capital, Salvador, oficialmente, uma capital administrativa, Salvador, e com isso pensou-se que o açúcar poderia ser uma boa forma de Portugal adquirir uma renda, uma baita renda, diga-se de passagem. Então, o açúcar ele foi inicialmente produzido em 3 capitanias. A capitania da Bahia, onde está Salvador, Pernambuco, que viria a ser um dos centros, ambas viriam a ser grandes centros comerciais, grandes centros econômicos, perdão, do Brasil ainda nesse período colonial, e a gente tinha também nas capitanias de São Vicente. Só que São Vicente não que hoje em dia equivaleria a uma parte do território de São Paulo. São Vicente não é exatamente São Paulo que a gente conhece hoje. Então, no momento, ainda era uma capitania com, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento, pouco abaixo, bem abaixo, eu diria, das que estão ali no Nordeste, porque no Nordeste se concentrava todo esse poder do açúcar, essa ocupação e essa necessidade de produção do açúcar, que, bom, como eu já coloquei aqui, era um produto caro e, portanto, bom para que a coroa conseguisse ganhos aí. Então, vamos lá. Se você puder passar, por favor, Gustavo. Aqui a gente tem um mapa das capitanias, para vocês terem ideia aí de como que o Brasil foi inicialmente dividido. Pode passar. E para que você tivesse uma produção de açúcar grande o suficiente e que rendesse aquilo que Portugal gostaria, os ganhos que Portugal gostaria, foi estabelecido um sistema que hoje a gente chama de uma forma genérica de plantation. O que seria esse plantation?
Portugal ocupou as terras brasileiras, principalmente aquelas do Nordeste, do litoral ali, mais litorâneas, eles ocuparam para poder plantar a cana-de-açúcar, que seria o meio para a produção do açúcar posteriormente, conforme o Gustavo já adiantou alguns minutos atrás. Então, essa cana-de-açúcar ela era plantada e o açúcar era produzido, e uma vez produzido, o açúcar era feito nos próprios engenhos, que eram os locais onde se fazia essa transição, se cortava a cana nos canaviais, levava para o engenho, no engenho era feito o processo de transformação, e uma vez feito esse açúcar, uma vez produzido o açúcar ele era exportado. A gente pode pensar nisso como uma coisa muito grande, que de fato era uma coisa muito grande, exigia um grande esforço você fazer tudo isso. E para isso foi necessária muita mão de obra escrava, de escravos vindo da África, trazidos, enfim, navios negreiros, como a gente vai ver, e eram em quantidades enormes e uma força de trabalho grande o suficiente para poder, enfim, para poder esse processo produtivo, que era enorme também, poder ser tocado por Portugal em terras brasileiras. Então é um empreendimento todo realmente muito grande. E ainda que a gente verificasse que, na época, outros tipos de comércio interno e de produtos eram comercializados ali no Brasil, a gente tem que levar em consideração que o açúcar era realmente a nossa maior fonte de renda, ou melhor, a maior fonte de renda de Portugal, porque nesse momento nós éramos uma colônia portuguesa, e de forma que Portugal privilegiava essa produção do açúcar. E o Nordeste ele tem justamente essa capacidade de ser o local ideal por causa do clima mais quente e por causa do terreno que seria propício para a plantação dessa cana-de-açúcar. Você pode passar, por favor, Gustavo? Opa. Então, justamente isso que eu estava falando, da questão de você precisar de mão de obra escrava em grande quantidade, ao mesmo tempo você tem duas situações e que aqui estão representadas pelo Debré, que é um pintor francês que veio ao Brasil. Aí a gente está falando do século XVI, o Debré veio já no século XIX, é verdade, mas o Debré ele ilustrou cenas do cotidiano brasileiro que a gente já podia ver nesse momento inicial sendo consolidadas no nosso país. Então você tem a vida na casa grande, que você tem os brancos portugueses produtores de cana de açúcar, donos de os chamados senhores de engenho, capazes de, enfim, se constituíam quase que uma nobreza brasileira nesse momento, eram portugueses com bastante dinheiro e bastante poder local, enquanto que você tem essa forma. Sim, e você tem uma situação dos escravos negros, dos africanos, de sofrer, primeiro, com trabalho compulsivo, pois eram escravos, e você tem também a violência que estava embutida junto com essa condição de ser um escravo em engenhos brasileiros e plantações de cana-de-açúcar, que é justamente a condição de você sofrer açoites, de você ser punido por punido por não estar trabalhando o suficiente na visão dos capatazes, que eram aqueles que observavam o andamento do processo produtivo ali nos engenhos e nos canaviais. Pois bem, então você tem duas situações completamente distintas. Você tem o luxo da casa grande e, em compensação, apesar de não ser exatamente uma senzala aqui, que eu coloquei na segunda imagem, a imagem à direita, você tem uma situação de punição dos escravos. E é interessante a gente ver nessa imagem aqui que era uma coisa pública, porque não somente o escravo saía açoitado, como ele ainda saía humilhado. Tinha um monte de outros escravos e pessoas livres também, observando essas punições. Então, o Debré tentou aqui colocar, aqui é boa, né? 200 anos atrás ele tentou colocar cenas do cotidiano e que realmente isso era visto como uma coisa normal, o sucesso do senhor de escravo branco português, enquanto que o escravo africano sofria humilhação e sofria punições físicas. Se puder passar aí.
para o nosso último slide. Meu, no caso, último slide. Então, existia Só, uma relação. Desculpa, Gustavo. só para aproveitar, né, também, você abordando essa temática de escravidão, né, a temática negra, né, e como essa população sofreu e vem sofrendo no Brasil, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, né? Peguei um contexto agora atual das manifestações lá, das manifestações das vidas negras importam, né? Do Black Lives Matter. Então, Exato. muito resquício dessas épocas antigas, né? Toda a questão da desigualdade e do sofrimento que as populações, hoje em dia, afro-americanas, afro-brasileiras, afro-caribenhas, de populações de origem no continente africano que foram forçadas, foram trazidas à força para o nosso continente americano, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto na Colômbia, na Venezuela, em qualquer lugar do nosso continente americano. Pois bem, é muito importante, e olha que a gente nem combinou exatamente nesse aspecto, né? Aqui foi tudo no improviso no fim das contas. Mas aí a gente conseguiu pegar essa data muito interessante que a gente está vivendo aí junto com a aula que a gente está tentando apresentar aqui. Pois bem, então a importância do açúcar, ela também está atrelada justamente a essa questão do comércio atlântico de escravos, porque você precisava de mão de obra. E a vida nesses engenhos era uma vida dura. Então, o que acontecia era que muitas vezes escravos perdiam vida ou ficavam simplesmente, ou sofriam ferimentos que deixavam eles com deficiências. Então, era sempre necessário você ter escravos dispostos no sentido de escravos com uma capacidade física boa o suficiente para trabalhar nessas condições brutais, porque vocês imaginam, meus queridos, que trabalhar durante tanto tempo assim, sob essas condições, não deixava as pessoas no fim da vida exatamente muito saudáveis. E o fim da vida delas, na verdade, não era muito longo, esse fim, chegar até esse fim, enfim. Então, eu tenho aqui um mapa para vocês terem ideia, mais ou menos, da quantidade de escravos que vieram de lugares de onde os portugueses eles comercializavam, e depois até os brasileiros também. É importante que a gente relembre sempre que a abolição da escravatura no Brasil ela ocorreu em 1888. O Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravidão. Então, levando em consideração que outros países não tinham uma escravidão, vamos dizer assim, escrito como escravidão, mas existiam regimes de trabalho compulsório e de discriminação contra populações negras e africanas. Então, a gente tem nesse mapa aqui a quantidade de portos em que se vendiam escravos em troca de uma série de produtos feitos no Brasil e produtos europeus, mas principalmente produtos brasileiros, que a gente pode colocar aí o tabaco e a cachaça também. A cachaça que era produzida nos engenhos, ela servia também, o Gustavo vai explicar melhor esse processo, mas a cachaça servia também como uma moeda de troca para se conseguir mais escravos, produzir mais açúcar e aumentar os lucros da coroa portuguesa. Vou mostrar aqui a última imagem, que seria justamente uma representação desses navios negreiros. Uma representação um tanto quanto suavizada, porque as condições eram realmente as piores possíveis. Em termos sanitários, era péssimo, ou melhor, não existia, né? Era ausente de condições sanitárias, e uma boa parte desses indivíduos que eram escravizados e levados pelo Oceano Atlântico, eles simplesmente morriam no meio da viagem porque as condições eram realmente brutais demais para eles. Isso, inclusive, isso é um episódio que a gente pode gravar mais pra frente, que eu super acho uma boa. Inclusive, eu queria sugerir na verdade, sugerir o filme Amistade, né? Que traz um pouco essa temática, mostra um pouco dos navios negreiros, né? O Amistade ele foca mais na questão americana, né? Porque na verdade era um navio espanhol que ocorreu uma rebelião de escravos nesse navio e ele foi parar na costa americana, se não me engano. Então, aliás, foi parar na costa americana, mas se não me engano, os eventos foram justamente esses. E nesse contexto, o filme é muito interessante porque ele mostra um julgamento de um escravo, o Sink,
que ficou muito famoso e é um caso, lógico, sabemos que no filme a representação não é 100% que aconteceu, mas é interessante a gente ver nesse filme os conflitos em torno dessa questão de escravidão e do tráfico negreiro, da viagem. Então é um filme bem, bem interessante aí, pessoal. Pois bem, falei da cachaça e o Gustavo vai ajudar a gente melhor a pensar nessa produção da cachaça, como que ela ocorre, e até pensar também como que isso era feito na época dos engenhos, né, Gustavo? Com certeza, né? Então, pessoas, o que acontece? Né? A, a, os escravos e as escravas são conhecidos por muitas coisas que trouxeram e contribuíram a agregar na nossa cultura, né? Então, a própria questão da capoeira, a questão da feijoada e também a cachaça, né? Então, a cachaça, o que sobrava da cana, que o senhor de engenho acabava não gostando, ele achava que não tinha muita utilidade, que é o que hoje nós chamamos de mosto, né? Os escravos pegavam esse mosto, esquentavam, faziam um caldo desse mosto, e esse caldo era um caldo muito nutritivo, né? Um caldo que tem açúcar, né? Tendo açúcar, ele é bom, ele é um caldo de cana, né? De certa forma, e ele é nutritivo. Porém, quando esse caldo de cana, esse melaço, ele chega a uma certa temperatura, que hoje é conhecida por volta de 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do etanol. Então, quando eles estão fazendo esse processo de ferver esse caldo, leveduras que já estão presentes no ar entram em contato desse tacho, né? Então, observem aqui não é no Brasil, é na Espanha, né? Mas a ideia é de você ter um tacho, você joga todo esse caldo, esses insumos que não eram mais preteridos do que sobrou do bagaço da cana, esquenta, o que você vai esquentando, as leveduras vão ativando, vão comendo a glicose, vão fazendo o processo que a gente chama de fermentação, né? Então, as leveduras gastam energia, então gastam adenosina difosfato, ADPs e ATPs, para fazer a glicólise, né? Então, a glicólise, você quebra a molécula de glicose em coisas menores. Você vai quebrando a molécula de glicose e nisso a levedura vai se alimentando, vai decompondo essa matéria orgânica, vai se alimentando, vai transformando em ácido pirúvico e esse ácido pirúvico vai sendo fermentado, vai finalizando em etanol, né, o etanóis, a boa e velha cachaça e o gás carbônico, né? Então, à medida que eles iam esquentando, saía um vapor, né? Esse vapor, por essa ebulição, era um vapor que incomodava, mas quando eles tomavam esse líquido, esse caldo, era um caldo que deixava eles felizes, alegres, né? Que ajudava a esquecer os problemas, né? E fazia com que eles trabalhassem mais felizes no dia seguinte e para aguentar esses longos regimes de serviço, né? 12 horas, 14 horas de serviço escravo. Então eles tinham essa leve alegria, né, que é a ideia da cachaça. Mas esse método era bem rudimentar, então era uma cachaça de péssima qualidade. Então, nisso, era uma cachaça muito mais comercializada entre os escravos. Então, os escravos trocavam entre si, iam conhecendo novos métodos e esses métodos foram se aperfeiçoando. Foram se aperfeiçoando ao ponto que a gente tem hoje os alambiques, né? Então, aqui temos a imagem do alambique de cobre. Então, a ideia da fermentação das cachaças, aquelas cachaças mais artesanais, os processos industrializados não usam mais alambique de cobre. Inclusive, a Anvisa recomenda-se que não utilizem em processos industriais de larga escala alambiques de cobre, porque saíram estudos recentes com relação ao cobre entrando em contato com o ácido pirúvico e se transformando num composto que pode ser cancerígeno para seres humanos. Então, tem se evitado usar alambiques de cobre. É óbvio que, se você for lá no interior, lá na Bahia, lá no interior de Minas, né? Qualquer interior do Brasil, você vai encontrar um alambique desse funcionando naturalmente, vai dar uma cachaçinha boa, com certeza. E funciona. É um método bem simples. Você pega a cana, pega o mosto, né, todo aquele bagaço, triturou a cana, saiu o suco, nananã, jogou junto com o bagaço, bota dentro do alambique, dessa caldeira, esquenta. Esse alambique aí é top of mind, né? Tem até regulador de pressão, de temperatura. Os primeiros que surgiram eram bem mais rudimentares. Então ele ia esquentando, ia fervendo,
ia acontecendo a fermentação, as leveduras iam consumindo, fazendo a glicólise, quebrando a molécula da glicose, até se transformar em gás carbônico e etanol. Então, lembre-se de que as leveduras, né, elas fazem o processo de captar o gás oxigênio e, a partir do gás oxigênio, quebra a molécula de glicose e libera o CO2. Processo contrário das plantas, né? Então, observem que as plantas, enquanto são seres autótrofos, elas produzem a sua própria energia, o seu próprio alimento. Nós gastamos energia e nós consumimos alimento para poder produzir energia, né? Então, essa é a ideia. E aqui, você vai esquentando, esse mosto vai fermentando, vai chegar um dado momento, essa temperatura vai chegar a 70 graus Celsius ou um pouco mais, o etanol que foi formado dessa fermentação começa a ser destilado. Uai, mas como assim? Achei que fermentado era fermentado e destilado era destilado. Não, gente, ambos passam pelo processo de destilação. A questão é como eu obtive esse etanol. E no caso da cachaça, ele foi obtido através de uma fermentação. Só que eu não vou pegar esse álcool e não vou beber esse mosto que está aqui, todo esse bagaço da cana. Ninguém vai querer beber isso. Então, para isso, a gente faz a destilação desse álcool, desse etanol. Então, ele vai ser ebulido, vai chegar ao ponto de ebulição dele, transforma-se, mouse sensível, transforma-se em vapor, sobe por essa coluna, aí varia de alambique para alambique. Tem alambiques mais bonitinhos, tem uns que ficam, esse caninho condensador, ele fica dando volta em torno de si mesmo. Varia, cada um tem um tipo. Mas, como essa parte aqui, esse condensador, está numa temperatura diferente da temperatura da caldeira, então aqui está 70 graus Celsius, 80 graus Celsius, e essa parte aqui está temperatura ambiente, 20 graus Celsius, até um dia quente, 40 que seja, você vai ter esse vapor aqui de álcool saindo de etanol, ele vai entrar em contato com essa superfície que está numa temperatura bem menor, choque térmico. Você obriga o vapor a se condensar. O que ele se condensa por essa troca de temperatura abrupta, você obriga as moléculas que estavam com uma alta energia, um alto deslocamento, num movimento browniano caótico, a se condensarem, ele se transforma em líquido e eu vou obtendo aqui o meu álcool. Óbvio que nesse método do alambique, eu não estou obtendo álcool puro, né? 100% de álcool aqui. Eu estou obtendo um pouco de água também, certo? Um pouco de água pode vazar. Então, por isso que a cachaça artesanal ela não tem uma certa precisão de teor. Essa cachaça é 30%, 31%, por causa desses leves desvios que podem ter água aparecendo no meio do processo. E não à toa, se você já... Eu sei que vocês, jovens menores de 18 anos, não bebem, não fazem esse tipo de coisa, estão esperando a vida adulta para cair e enveredar no caminho das drogas, façam ProErd, né, galera? Muito importantíssimo. Então, mas eu sei que vocês não estão nesse caminho, mas vocês já devem ter visto ali, o pai deu sopa, a mãe deu sopa, aquela garrafinha de vodka ali dando sopa, e você olhou, que bonitinho esse trem russo aqui, escrito pentadestilado, tridestilado, já viu esse termo? Então, imagine que você já tenha visto esse termo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa bebida alcoólica passou por um processo de destilação, se ele for penta, 5 vezes, se for 3 vezes. E quanto mais processo de destilação ela passar, mais puro esse álcool é para fazer a mistura depois da bebida. Então, quanto mais ele gasta energia, dinheiro para melhorar a qualidade desse álcool produzido, mais caro vai ser a bebida. Você não vai achar que uma bebida russa de 80, 100 reais no mercado vai ter o mesmo sabor e qualidade de uma vodka de 10 reais de uma garrafa de plástico. Eu não vou falar o nome das marcas, mas vocês sabem de que eu estou falando. Tem uma que vem até numa garrafinha desse tamanho aqui, mas isso é cachaça. Mas enfim, vamos lá, né? Senão, se eu começar a falar de cachaça aqui, a gente vai até amanhã. Então, galera... Eu só queria fazer um comentário rápido, Gustavo, claro. até que vai falar um pouco melhor na próxima, mas justamente desse processo todo de fazer a cachaça, o quanto que você está pegando uma parte ali que não está sendo usada e você está utilizando ela. Quer dizer, é uma prática que hoje a gente considera sustentável, mas que para a época era até uma questão de sobrevivência. Está pegando ali alguma coisa que você viu faltando, o senhor de engenho não tem interesse,
você vai lá e utiliza. Então, eles até estavam empreendendo uma prática sustentável dentro das circunstâncias terríveis, né, da escravidão, mas que é uma coisa que a gente vê e é uma coisa bem interessante, né, para a gente trazer para hoje, dessas questões de pensar sustentabilidade nesses processos, na época não exatamente industriais, mas nesses processos industriais, né? É o que a gente pode abordar até melhor na nossa próxima sessão aí sobre açúcar, hein? Com certeza, podemos sim. Então, pessoinhas, isso que o Lucas falou da questão de reutilizar, né, de usar algo que o senhor de engenho não queria, a mesma coisa com a feijoada, né, de pegar as partes do porco que os brancos não queriam comer e adicionavam na comida deles, né, que pode ser visto hoje, né, como um empreendedorismo, na realidade era sobrevivência, né, uma pura sobrevivência. Então não caiam nesses discursos que surgem da internet desses coaches malucos de olha só como essa galera era empreendedora com tão pouco. Não, era necessidade, gente. A necessidade Nem faz. de tudo quântico. Por mais Exatamente. tentador que seja. Exatamente. Então, pessoas, e isso que o Lucas estava comentando de reutilizar desse processo da cana-de-açúcar envolver vários processos físicos e químicos, o Enem se amarra em cobrar. Nós vamos gravar, não vai ser nesse momento, para o vídeo também não ficar muito longo, né? Nós vamos gravar individualmente. O Lucas vai gravar algumas questões referentes ao ciclo do açúcar no Brasil colônia e eu vou gravar algumas questões do Enem com relação ao açúcar também, envolvendo esses processos que nós conversamos, fermentação, a questão das moléculas orgânicas, né? O que a gente foi encontrando, vamos gravar um vídeo. Então, nosso próximo vídeo será sobre questões relacionadas ao açúcar e seus processos, tanto na história quanto na química. Então, Lucas, se Bom, você... acho que depois desse spoiler é isso aí mesmo, Gustavo. E como sempre, prazer enorme aí estar participando desse belo projeto. Eu que agradeço enormemente a sua presença aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Todas essas baboseiras aí que o pessoal fala, eu também tenho que fazer. Eu virei biscoiteiro, sou youtuber, então vou biscoitar pra caramba aqui mesmo. Importante, importante. Então, apoie aí, divulguem esse vídeo, especialmente para a galera da escola pública, né? A galera que não está tendo acesso decente à educação. Muita gente está tendo ensino remoto, muita gente tem professores e professoras muito boas no ensino remoto. Mas, infelizmente, nem todo mundo está tendo esse acesso. Então, se você conhece alguém da escola pública, compartilhe esse vídeo. Não para eu ganhar like, não porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ajudar as pessoas. Gente. Nossa ideia desse projeto é divulgar o conhecimento, que ele chegue no máximo de pessoas possíveis. Com certeza. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Bom, gente. Até a próxima.